Você já percebeu que parece existir um primo novo do omeprazol surgindo a cada alguns anos? Primeiro foi o omeprazol, depois esomeprazol, depois apareceu o pantoprazol, aí veio o lanzoprazol, mais recentemente o Dexilan e agora o Inzelme. Mas afinal, eles são realmente diferentes ou é só uma forma da indústria criar um medicamento novo? A resposta é: existem diferenças importantes. Algumas fazem bastante sentido para determinados pacientes, enquanto outras nem sempre mudam muita coisa na prática. E nos próximos minutos eu vou explicar tudo de uma forma bem simples. Como todos eles funcionam. Antes de comparar, imagine que o seu estômago é uma fábrica. Essa fábrica produz ácido para ajudar na digestão. E quem liga essa fábrica é uma máquina chamada bomba de prótons. Todos esses medicamentos trabalham exatamente no mesmo lugar. Eles desligam essa máquina. Quanto menos bombas funcionando, menos ácido é produzido. É por isso que todos são chamados de inibidores da bomba de prótons ou simplesmente IBPs. Até aqui, todos fazem praticamente a mesma coisa. A diferença está em como cada um faz isso. Omeprazol, o pioneiro. O omeprazol foi o primeiro da família. É como aquele carro que revolucionou a época. Hoje, existem modelos mais modernos, mas ele continua levando muita gente ao destino. Ele é muito eficaz, tem décadas de uso, é barato e funciona muito bem para refluxo, gastrite, úlcera e proteção do estômago em muitas situações. Então, por que desenvolveram outros? Porque ele possui algumas limitações. Uma delas é que ele depende bastante de uma enzima do fígado chamada CYP2C19 para ser metabolizado. E essa enzima varia muito de uma pessoa para outra. Além disso, ela pode sofrer interferência de outros medicamentos. Resultado, algumas pessoas respondem melhor ao tratamento do que outras. Pantoprazol, o mais discreto. Pense no pantoprazol como um funcionário que faz o mesmo trabalho, mas incomoda menos os colegas. Ele também bloqueia a bomba de prótons. A eficácia é muito parecida com a do omeprazol, mas ele interfere menos em algumas enzimas do fígado. Na prática, isso significa que ele costuma ser uma escolha interessante para pacientes que usam vários medicamentos ao mesmo tempo, principalmente aqueles que precisam evitar interações medicamentosas. Por isso, muitos médicos acabam preferindo o pantoprazol em pacientes idosos ou que fazem uso de muitos remédios. Depois do omeprazol, surgiu o esomeprazol. Pense nele como a versão mais refinada do irmão mais velho. O omeprazol é formado por duas moléculas espelhadas, mas apenas uma delas faz a maior parte do trabalho. O esomeprazol contém justamente essa molécula mais ativa. Na prática, isso faz com que ele tenha uma absorção mais previsível e mantenha o controle da acidez por mais tempo em alguns pacientes. Isso não significa que ele seja melhor para todo mundo. Muitos pacientes ficam perfeitamente controlados com o omeprazol, mas quando é necessário um bloqueio mais consistente da produção de ácido, o esomeprazol pode oferecer essa vantagem. Lanzoprazol, um perfil um pouco diferente. O lanzoprazol também faz parte da mesma família. A diferença entre ele e o omeprazol costuma ser pequena para a maioria das pessoas. Alguns estudos mostram que ele pode começar a agir um pouco mais rápido em determinadas situações, mas no geral, o resultado final costuma ser bastante semelhante. É como trocar uma chave Phillips por outra de outra marca. As duas fazem praticamente o mesmo trabalho. Dexilante, a tecnologia da dupla liberação. Agora começa a ficar interessante. O Dexilante, que contém dexlanzoprazol, trouxe uma ideia diferente. Imagine que você precisa regar uma planta. Você pode jogar toda a água de uma vez
ou pode irrigar 2 vezes ao longo do dia. O Dexilan funciona mais ou menos assim. A cápsula possui 2 tipos de grânulos. Uma parte libera o medicamento logo após ser ingerido. A outra parte libera horas depois. Isso faz com que o efeito dure por mais tempo ao longo do dia. Essa tecnologia ajuda principalmente pessoas que apresentam sintomas durante a noite ou que continuam tendo refluxo mesmo usando outros IBPs. Outra vantagem interessante é que ele pode ser tomado com mais flexibilidade em relação às refeições. Enquanto a maioria dos IBPs funciona melhor antes da alimentação, o Dexilant não depende tanto desse horário. Isso facilita bastante a vida de alguns pacientes. Inzelme, uma nova geração. Até agora, nós falamos de medicamentos que pertencem à mesma família, os inibidores da bomba de prótons, os famosos IBPs. Mas agora entra um medicamento que mudou um pouco as regras do jogo. O Inzelme, que contém vonoprazana, não é um IBP. Ele pertence a outra classe chamada bloqueadores competitivos de potássio, ou PCAB. Parece complicado, mas imagine que a bomba de prótons é uma máquina. Os IBPs esperam essa máquina começar a funcionar para então desligá-la. A vonoprazana faz diferente. Ela impede que a máquina trabalhe desde o início, bloqueando um ponto essencial do seu funcionamento. É como a diferença entre desligar um carro depois que ele já ligou ou simplesmente retirar a chave antes mesmo de ele sair da garagem. Por isso, ela costuma agir mais rápido, produzir um bloqueio mais intenso e manter o controle da acidez por mais tempo. Além disso, praticamente não sofre influência da enzima CYP2C19, fazendo com que a resposta seja mais previsível entre diferentes pacientes. Mas atenção, mais novo não significa automaticamente melhor para todo mundo. Em muitos pacientes, o omeprazol continua funcionando perfeitamente. A escolha depende da doença, dos sintomas, dos outros medicamentos usados e da avaliação médica. Então, qual é o melhor? A verdade é que não existe um campeão absoluto. Se fosse para resumir, omeprazol, eficaz, barato e muito estudado. Pantoprazol, excelente opção quando há preocupação com interações medicamentosas. Lansoprazol, semelhante ao omeprazol com pequenas diferenças farmacológicas. Dexilan, dupla liberação e maior flexibilidade de uso, especialmente para quem apresenta sintomas persistentes ou noturnos. Inzelme, vonoprazana, nova geração, ação mais rápida, bloqueio mais potente e mais estável da produção de ácido. Ou seja, não existe o melhor, existe o mais adequado para cada paciente. Agora quero saber de você. Você já usou algum desses medicamentos? Foi omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, Dexilan ou já teve experiência com Inzelme? Conta aqui nos comentários. E se este vídeo ajudou você a entender um assunto que normalmente parece complicado, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, a ideia é explicar medicamentos e doenças de um jeito simples, sem perder a qualidade da informação. Nos vemos no próximo vídeo.